Olá, meus irmãos, trazendo hoje um vídeo todo especial, o que é, pois, a igreja, na verdade, a igreja de Cristo. Então, a igreja é uma realidade muito rica, que não cabe nos limites de uma definição. Por isso dizemos que a igreja é um mistério, é o grande mistério do amor de Deus. O mistério da igreja é a sua relação com a Santíssima Trindade e sua união íntima com Cristo ressuscitado. Dizer que a igreja é um mistério não significa que seja um enigma complicado ou um problema indecifrável, mas uma realidade que é maior do que a nossa compreensão, uma realidade que nos desafia e nos seduz, por assim dizer. Nela nos mergulhamos cheios de respeito, alegria e encantamento, devido à sabedoria, devido a toda a tradição, devido à inspiração, é guiada de fato pelo Espírito Santo. Nós usamos imagens para exprimir o ser e a missão da igreja, porque elas são mais expressivas do que as definições. Quando o Novo Testamento denomina a igreja templo de Deus ou templo do Espírito Santo, conforme 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16, então essa expressão não designa o edifício, mas a comunidade reunida. A Assembleia reunida é o templo onde Deus habita. Todos somos templos do Espírito Santo. A igreja também é chamada de esposa de Cristo, pois ela forma com ele uma totalidade, ou seja, uma só carne, e está unida a ele pelo amor e a fidelidade, conforme em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, e também em Éfeso, capítulo 5, versículo 26, 31 e 32. Então, a igreja é também designada nossa mãe e mestra, porque nos comunica a vida divina através dos sacramentos. Ela nos ensina a palavra de Cristo e nos educa como verdadeiros discípulos de Jesus. São Paulo apóstolo usa 3 imagens complementares para falar da igreja. Lá em Romanos capítulo 11, versículo 17 ao 18, ele coloca como novo Israel, mas também corpo de Cristo, conforme 1 Coríntios 12, 13, e templo do Espírito, conforme 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Então essas imagens todas nos mostram a dimensão trinitária da igreja, a criação do Pai, povo de Deus, através da obra redentora do Filho, corpo de Cristo, e também a comunhão do Espírito Santo, ou seja, templo do Espírito Santo. Que maravilha! O Concílio Vaticano II privilegiou a imagem da igreja como povo de Deus, conforme Lumen Gentium número 9. A imagem de povo está ligado à igualdade fundamental entre os membros da igreja. O povo de Deus recorda que ela foi preparada desde a origem da história de Israel. É um povo sacerdotal, profético e real, conforme 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 ao 10. Então, a igreja é o corpo de Cristo, conforme 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 ao 30. É uma realidade semelhante ao corpo humano, ou seja, tem uma cabeça e um conjunto organizado de membros. Cada membro, ou seja, cada órgão, desempenha sua atividade específica em vista do bem de todo o corpo. Entre os membros do corpo existe mútua dependência e todos são importantes. Vigora entre eles a comunhão. Quando o membro passa bem, isso repercute em todos os membros. Quando outro passa mal, o sofrimento afeta todo o corpo.
Em outras palavras, quando o membro da igreja peca, a comunidade fica enfraquecida. Quando o membro se santifica, todo o conjunto fica revigorado. Os membros da igreja, corpo de Cristo, são todos os batizados. É o próprio corpo, é próprio do corpo ter uma cabeça. E segundo São Paulo, a cabeça da igreja é Cristo, conforme Colossenses capítulo 1, versículo 18. É dele que provém a vida da graça para todos os membros da igreja. A igreja é templo do Espírito Santo, que é a alma da igreja. E como a alma no corpo humano, o Espírito Santo está presente em toda a igreja, em cada um de seus membros. Como a alma confere vida e identidade ao corpo, assim o Espírito Santo dá vida e identidade à igreja. A igreja é também uma organização. Ela é organizada para cumprir sua missão de evangelizar, levar o evangelho a toda a criatura. Por ser uma organização, é uma instituição com visibilidade na sociedade, com leis próprias, ministérios ordenados, bispos, padres, diáconos, ministérios não ordenados, confiados aos cristãos leigos, a vida consagrada, religiosas e o laicato em geral. Cada membro assume sua função e desempenha um serviço sempre visando ao bem comum de todos, ao bem geral de todos. A igreja é assim a comunidade dos que creem em Cristo, assistida pelo Espírito Santo. Ela guarda a memória de Jesus Cristo, celebra-o e testemunha sua presença no mundo. Que maravilha para nós! Vamos meditar então. Que é, pois, a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. Várias imagens que nos são colocadas. Grande abraço a todos, boa meditação, curta e compartilha.